Hoje tem Brasileirão, o Atlético Paranaense pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e para isso terá que vencer o Corinthians em Curitiba na Arena da Baixada, mas o Corinthians vencendo pode passar o Atlético e assumir a quinta colocação, entrar na zona de classificação para Libertadores. Vamos ver tudo sobre esse jogo, escalação, favorito, palpite, tudo sobre Atlético e Corinthians agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Atlético Paranaense vai enfrentar o Corinthians e é um jogo muito importante para o Campeonato Brasileiro. Nós estamos no início, é o único jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, né? Nós teremos agora todos os times com o mesmo número de jogos, vai ficar por pouco tempo, né? Porque teremos jogos atrasados aí na quarta rodada, né? Mas esse jogo entre Atlético e Corinthians vai deixar tudo kits, né? Todo mundo ali em pé de igualdade, todo mundo com 3 jogos feitos, o Atlético recebe o Corinthians, né? Então, vamos falar sobre esse jogo, o jogo atrasado da segunda rodada. O Atlético Paranaense é o único time invicto do campeonato e 100%, e ele pode, mantendo esse percentual de aproveitamento, né, ou seja, 100% de aproveitamento, 3 vitórias no campeonato em 3 jogos, ele assume a liderança do campeonato. O Corinthians pode assumir a quinta colocação, mas vai depender de alguns fatores que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal logo após o término desse jogo, tá? Esse jogo começa às 7h30 da noite, vai terminar 9h30. A gente vai ter live aqui no canal, então vamos falar ao vivo sobre esse jogo no pós-jogo de Atlético Paranaense e Corinthians. Se inscreve, ativa o sininho para participar. E vamos embora para a tabela do campeonato. Ela está desta forma aqui, ó. Atlético Paranaense na quinta colocação recebe o Corinthians, que está na 12ª colocação. O Corinthians no momento conta ali com 2 jogos, uma derrota na estreia em casa para o Bahia, e na terceira rodada o Corinthians venceu em casa o Bragantino, que era outro time que estava 100%, tá? Então o Corinthians pegou o Bragantino, que eram 2 vitórias em 2 jogos, venceu, e agora pega outro time com 2 vitórias em 2 jogos, que é o Atlético Paranaense, que na primeira rodada venceu fora de casa o Internacional, gol do Mendonça, assistência do Viveiros, e na terceira rodada o Atlético venceu o Santos também na Liga Arena, tá? A gente vai falar então sobre o que pode acontecer nesse dia de hoje. O Atlético vencendo essa partida, ele vai a 9 pontos e se torna o líder isolado do campeonato, tá? Então o Atlético voltará à liderança depois de 2 anos longe da liderança. O Atlético volta à liderança do campeonato caso vença. Se ele empatar esse jogo, ele não pode assumir a liderança, mas ele vai empatar em número de pontos com os líderes. E aí, o Atlético empatando o jogo, vamos supor que seja 0-0. Se for 0-0, o Atlético vai se manter aqui na quinta colocação. Se for 1-1, aí o Atlético já passa o Bahia no Gols Pro e pode passar o Fluminense também. Se for 2-2, ele passa também Fluminense e Bahia, mas o São Paulo e o Palmeiras ele não tem condição de passar por conta do saldo de gols. Então, dependendo do empate, ele pode até terminar na terceira colocação. Se perder, ou ele vai perder pelo menos uma posição. O Corinthians vencendo esse jogo, ele passa o Atlético Paranaense, porque ele empata em número de pontos, mas vai passar no saldo de gols. Então o Atlético perdendo esse jogo cai para a 6ª colocação. O Corinthians empatando esse jogo, ele pode pular aqui para 9ª colocação do campeonato, tá? E se ele empatar esse jogo, ele pula para a 9ª colocação. Se perder, ele pode até cair posições, dependendo da derrota, do tamanho da derrota, né? Dependendo do saldo de gols. O Corinthians pode cair até a 14ª colocação se ele perder esse jogo, e se ele vencer, ele pula automaticamente para a fase, para a zona de classificação para pré-Libertadores, passa o Furacão, vai para a 5ª colocação. Cara, tá muito no início, mas esse aqui realmente é um confronto direto genuíno. O que eu quero dizer com isso? São 2 times que devem brigar pela mesma faixa da tabela ao longo do campeonato. Então Atlético e Corinthians têm mais ou menos a mesma previsão de pontuar no campeonato, o que torna esse jogo ainda mais importante, né? Um jogo de início de campeonato e tudo mais, mas lá na frente, né, possivelmente no segundo turno, quando esses 2 times estiverem se enfrentando, eles vão estar muito próximos na tabela ainda e vai ser chamado também como um confronto direto. Por isso, nesse momento, é óbvio que é um confronto direto, os 2 estão muito próximos na tabela, mas esse é o confronto direto genuíno. Aquele que eu acredito que os 2 times vão brigar pela mesma faixa, que acredito que seja aqui, ali da 10ª até a 5ª colocação ao longo do campeonato, dependendo aí do decorrer dos jogos, tá? Então, Furacão, vamos ver como é que o Furacão chega para esse jogo, vamos ver como é que o Corinthians chega para esse jogo, alguns atletas retornando aos times, né? Bastante importante, os 2 times que se enfrentaram pela última vez na Copa do Brasil, quartas de final, onde o Corinthians eliminou o Furacão, e agora o Furacão vem com um elenco
um pouco mais reforçado e o Odair Hellmann terá força máxima contra o Corinthians, tá? Então, Atlético vai ter força máxima. Volante Portidia, que foi substituído no primeiro tempo, né, contra o Santos, sentiu problema físico, mas não teve nenhuma lesão detectada nos exames e vai seguir no time titular. Volante Filipinho e Renan Peixoto, eles estiveram fora, né, dos 2 primeiros jogos da Série A, mas estão recuperados, já estão fisicamente aptos, pode ser que sejam relacionados para essa partida. A maior probabilidade é que o Odair repita a escalação que venceu o Santos, com o Santos no gol, Teran, Arthur Dias e Esquivel ali fazendo a zaga, né, os 3 zagueiros, Benavides, Portilla, Japelli, Léo Derek, Mendonça, Julimar e Viveiros, um ataque bastante rápido, bastante veloz do Furacão, né? Então o Furacão vem aí com força máxima para essa partida. O Corinthians, cara, tem retorno de alguns jogadores titulares que não jogaram ali na última rodada do Paulistão, tá? Então ele deve fazer algumas mudanças em relação ao jogo do Paulistão, né? Mateuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, né? Eles estão entre os relacionados para essa partida. Existe a dúvida se Breno Bidon vai a campo ou não, tá? Breno Bidon pode ser que ele ainda se recuperando de lesão. E o Garro, né? Também voltando aos poucos, o Garro não costuma jogar muito tempo em gramados sintéticos, né? O Garro que lida com alguns problemas de articulação, pode ser também que ele comece no banco. Então, de acordo com informações divulgadas pelo clube, Dorival apresentou aos jogadores um vídeo com orientações táticas nesse dia, tá? Uma provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique voltando ali à zaga titular, com o Matheus Bidu na esquerda. Ranieri, o Alan, que veio do Flamengo, já pode entrar como titular também, né? Um dos grandes reforços do Corinthians para essa temporada, mas a princípio o Ranieri parte na frente por já estar na casa há mais tempo, né? Matheus Pereira e Carrídio. Caso o Garro não comece, é improvável que o Garro comece. O Corinthians não tem feito isso ao longo das partidas, ao longo das últimas partidas em que ele fez em gramado sintético. Então pode ser que o Garro entre ali no decorrer do segundo tempo, tá? O Garro que é um dos grandes jogadores do Corinthians, tá? E no ataque terá Kaique, Memphis Depay e Pedro Raul. Lembrando que Yuri Alberto teve uma lesão detectada e está fora da partida. Brigando com Pedro Raul pela posição está Guinegão. Pedro Raul, que na temporada passada disputou ali pelo Ceará, jogou pelo Vozão o último campeonato e agora está de volta ao Corinthians, foi emprestado ao Ceará, deve ser titular nessa partida. Agora, quando a gente passa a falar de favoritismo para esse jogo, né? Quando a gente pensa em Atlético Paranaense e Corinthians, o Atlético jogou muito bem o jogo fora de casa, diante do Inter. Já fiz diversas análises aqui no canal e mostrou-se um time muito rápido e talhado para o contra-ataque. Na terceira rodada, o Furacão já jogou em casa, né? E começou a todo vapor essa partida. Eu imagino que comece assim, diante do Corinthians de novo. O Atlético imprimindo o seu ritmo, poupou os jogadores ali no mata-mata na semifinal do Campeonato Paranaense. Ele jogou com o time reserva, o time ali de aspirantes contra o Londrina. Então é provável que o Atlético venha com um tanque cheio fisicamente. Tá subindo de produção fisicamente nessa temporada e deve imprimir um ritmo insano no início da partida. Foi assim que conseguiu o primeiro gol de pênalti ali na partida diante do Santos, gol do Julimar, né? Então, o Atlético deve vir forte para cima no início do jogo. O Corinthians, na partida diante do Bahia, né? O Corinthians ainda não jogou fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, tá? Ele jogou só 2 partidas dentro de casa. E teve posturas parecidas, né? Tentando mandar no jogo, mas um time que cede muito espaço ao adversário para atacar. Tá? Ainda vamos ver como é que o Corinthians vai se portar sendo atacado com mais frequência. O Corinthians jogou em casa 2 vezes no Brasileiro. Tudo bem que nós tivemos os jogos de Campeonato Paulista ali, mas muitos deles em que o Corinthians jogou fora de casa foi com um time misto. Então acho que esse vai ser o primeiro grande mesmo desafio do Corinthians fora de casa, vai se enfrentar o Furacão. Há pouco tempo se enfrentaram na Copa do Brasil, o Corinthians foi até bem jogando na arena. Dessa vez, aposto que o Corinthians ali, na minha análise, ele vai entrar um pouco mais cadenciado, mas vai tentar fortalecer o meio de campo. O Dorival vai tentar fortalecer esse meio de campo. Por isso, eu acho que o Alan não vai começar. O Ranieri tá com mais ritmo de jogo, tá com mais entendimento aí do que o Dorival pede para essa partida. Então, o Ranieri deve começar e vai tentar buscar a referência do Pedro Raul, seja no pivô ou na bola aérea. O Corinthians vai usar muito da bola aérea, por isso que o Teran vai ser muito importante ali do lado do Atlético Paranaense para rechaçar essas bolas aéreas. O Teran, zagueirão colombiano do Atlético, que é um dos grandes zagueiros defensivos em bola aérea, né? Na defesa. Ele é bom também na bola ofensiva aérea, tá? Mas na defensiva o cara intercepta muita bola. Então o Teran vai ser muito importante porque o Corinthians
Quando ele joga com o Yuri Alberto, né? Ele joga mais em função de velocidade, de tabela com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto faz muito bem o facão. O Pedro Raul já é um centroavante que faz mais o pivô, vai melhor de cabeça. Então o Corinthians deve mudar um pouco a tática em relação ao que vem adotando com o Pedro Raul. Sem o Garro, no primeiro tempo, o Corinthians vai ter um pouco mais de dificuldade de criação de jogo. E é nesse primeiro tempo que o Atlético tem que fazer o seu placar. Porque para mim o Atlético é favorito diante do Corinthians. É um jogo bastante parelho, pode rolar empate. Quando eu falo que é favorito, meu camarada, eu acredito que ele tenha mais chance de vencer. Não quer dizer que ele vá vencer. Por exemplo, na terceira rodada, meu favorito foi o Flamengo, venceu. Contra o Mirassol aqui, o Mirassol era favorito, deu empate. Mirassol e Cruzeiro. Aqui meu favorito era o Coxa, deu empate. Aqui meu favorito era o Galo, deu empate. Aqui meu favorito era o Bahia, então deu Bahia. São Paulo era o meu favorito também. O Atlético era o meu favorito. Fluminense meu favorito. Corinthians meu favorito. Palmeiras meu favorito. Todos os favoritos que eu falei na terceira rodada ou venceram ou empataram. Mas isso não quer dizer que vai ser sempre assim, né? Então o Atlético, ele é favorito nessa partida. Comenta aqui embaixo, cara, o seu favorito para esse jogo e um placar para essa partida. Vamos ver quem é que vai cravar o placar aqui na partida nos comentários. Tem gente que fala até quem vai fazer os gols, né? Então comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Até a live, ativa o sininho para participar da live. Tamo junto, valeu e falou.